Um acidente entre um caminhão e um carro complicou o trânsito agora à tarde na Via Dutra, na altura do quilômetro 7, no trecho de Queluz, na pista sentido São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve vítimas, mas por conta do vazamento de óleo na pista, ela precisou ficar interditada por 2 horas. O congestionamento no trecho chegou a 5 quilômetros. E vamos conferir como está nesse momento o movimento na Via Dutra. Temos aí imagens ao vivo do trecho de São José dos Campos, trânsito bastante intenso, mas sem complicações para o motorista. Apenas lentidão por causa do excesso de veículos também em Taubaté, segundo a concessionária que administra a rodovia. A partir de amanhã, quem usa o transporte público em Cruzeiro vai pagar 50 centavos mais caro na passagem. A tarifa, que é cobrada hoje de R$ 2,80, sobe para R$ 3,30, um aumento de 17%. Segundo a empresa São José, responsável pelo transporte na cidade, o reajuste foi motivado pela alta no valor do combustível. A empresa informou ainda que avisos sobre o novo valor da tarifa foram colocados nos ônibus. De acordo com a prefeitura, a passagem não sofria reajuste há 3 anos. A polícia conseguiu localizar ontem à noite uma casa onde funcionava um pequeno centro de distribuição de drogas em Caçapava, no Parque Residencial Santo André. 4 pessoas foram presas. Num dos cômodos do imóvel, os policiais encontraram os entorpecentes sendo preparados para a venda. Quase 6 quilos de drogas e uma arma foram apreendidos. Um dos integrantes do grupo, um homem de 32 anos, havia sido beneficiado com a saída temporária de fim de ano, mas era procurado por não ter retornado ao presídio. No local também estava um rapaz de 20 anos que havia fugido da Fundação Casa. O ano de 2017 fechou com redução do preço dos principais produtos da cesta básica na região, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais, o NUPES da Unital. Apesar de ser um índice pequeno, 0,77%, esta é apenas a segunda redução registrada ao longo de um ano, desde que a pesquisa foi iniciada há 21 anos. A última vez que houve redução foi em 2005. E para dar mais detalhes sobre a pesquisa, que traz uma boa notícia para nós consumidores, a gente recebe aqui no estúdio o economista e professor doutor da Unital, Edson Trajano. Muito boa noite, obrigada pela participação mais uma vez. Boa noite, Rosimari. Boa noite, Otávio. Boa noite, amigos da TV Band. Bom, professor, diante de tantos aumentos aí, essa acaba sendo uma boa notícia, né, para o consumidor. Quais foram os fatores que contribuíram aí para essa redução, que não chegou aí a 1%, mas foi uma redução? É uma redução bastante positiva, até acompanhando uma tendência nacional. O Diese fechou a pesquisa em 21 capitais brasileiras, todas elas apresentando redução. E aqui no Vale do Paraíba não foi diferente. Nas 4 cidades pesquisadas pelo NUPES, em 3 delas apresentou redução nos preços. Em São José dos Campos, só que o preço repetiu exatamente o mesmo de um ano atrás. Essa notícia é positiva e é consequência principalmente de uma boa oferta de produtos agrícolas. Em 2016, nós tivemos a maior safra agrícola da história brasileira, em função de condições climáticas bastante favoráveis. Ou seja, foram os alimentos aí que acabaram então puxando essa redução. O item alimentação é o que está puxando a redução dos preços para baixo, inclusive a inflação brasileira deve cair em função da queda no preço dos alimentos. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, na nossa pesquisa, o item alimentação teve uma redução de 2,12%. Por outro lado, higiene pessoal teve um aumento de 13,50% e limpeza doméstica de 4,4%. E na média deu 0,77%. Nós tivemos no Brasil, em 2016, aumento no preço do combustível e da energia elétrica. Isso provocou aumento nos custos de produção de um modo geral. Mais específico, no setor agrícola, a boa safra agrícola acabou contribuindo para uma maior oferta e, consequentemente, redução nos preços. Trajano, a gente está falando aí de 0,77% de redução, mas é inegável quando a gente chega no caixa do supermercado, a gente sente no bolso essa sensação, ainda continua que a gente está pagando muito caro, né? A gente até conversa aqui na redação, às vezes, que R$100 no supermercado não dá para mais nada, né? Quer dizer, os produtos continuam muito caros, né? Os preços estão muito caros, mas principalmente a renda do brasileiro tem caído
sobretudo, a disponibilidade de renda para a aquisição de produtos supermercados. E tem um efeito também psicológico disso. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, o quilo do feijão era comercializado a R$10. Hoje está a R$3,50. Eu lembro sempre quando o preço está alto, mas quando cai, eu não lembro disso. De um modo geral, os preços têm se mantido. O que tem são grandes variações. Por exemplo, o preço da mandioca esse ano aumentou em 58%, da farinha de mandioca 34%. E alguns outros produtos, por exemplo, apresentou redução. Por exemplo, feijão, queda de 35%. A banana, que foi o produto que mais aumentou em 2016, esse ano apresentou uma redução bastante significativa. Essas variações, elas são uma constante no segmento de alimentação. Ou seja, quando tem uma boa safra, qual o resultado? O preço cai. Quando falta produto, o preço sobe. E é importante sempre o consumidor ficar atento na hora de fazer essas compras, aproveitando aquele produto que está em período de colheita com preços menores. E, Trajano, o ano está só começando, mas já dá para a gente fazer alguma perspectiva de como é que fica, né, o preço aí, principalmente dos alimentos aí no decorrer do ano? Deve se manter, deve aumentar? A expectativa nossa é que os preços mantenham estabilizados, ou seja, aquelas variações mensais vão ocorrer, alguns subindo, outros baixando, em função do cenário internacional também. O ano que vem é um ano eleitoral, isso faz com que ocorra uma tentativa de um crescimento econômico maior, aumentando a demanda, os preços podem ter pequenos aumentos. Mas, de um modo geral, se não ocorrer grandes problemas climáticos, se o clima for favorável, como em 2017, os preços devem ser mantidos estabilizados, como acontece em todos os países do mundo, exceção no Brasil, lá na história, principalmente da década de 80 e 90. Tá certo, então. A gente espera aí, né, que continue, então, essa redução. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, professor. Obrigado a vocês. Obrigado, Trajano. Depois do intervalo, em busca de refresco, moradores da região se arriscam em rios e lagos. Na primeira semana do ano, 2 pessoas morreram afogadas. E ainda na Copinha, Taubaté e Palmeiras brigam pela liderança do grupo. Os times que se enfrentam daqui a pouquinho, daqui a pouquinho no estádio do Joaquinzão. Hora certa para vocês, 7h08. A gente está de volta em instantes.